Olá! Nesse vídeo eu vou te trazer alguns sinais que irão te ajudar a identificar se você sofre de complexo de inferioridade. Por isso é importante que você veja todos eles, porque algum pode estar atrapalhando hoje a sua vida. Olá pessoal, para quem não me conhece, me chamo Bruno Prado, eu sou hipnoterapeuta. E aqui no meu canal eu compartilho a minha vida e também os meus conhecimentos sobre hipnose, hipnoterapia, mentalidade, comportamento e muito mais. Como o próprio nome diz, complexo de inferioridade é um sentimento inconsciente, ou seja, a pessoa não tem consciência disso que acontece com ela, no qual ela se sente inferior a alguma outra pessoa por algum motivo ou alguma situação. Eu resolvi gravar esse vídeo porque o sentimento de inferioridade existe e atualmente ele está entre as fobias que mais crescem no mundo. E ele vem junto com a ansiedade, com a depressão, entre vários outros problemas emocionais. O grande detalhe é que muitas pessoas que hoje sofrem de complexo de inferioridade confundem os sinais e comportamentos desse problema, que são super discretos ou muitas vezes evidentes, com a própria personalidade. Ou seja, ao invés de buscar entender de onde vieram esses padrões e por consequência resolver tudo aquilo que hoje pode estar gerando um prejuízo, ela assume aquilo como uma personalidade e acredita que eu nasci desse jeito, eu vou ser sempre desse jeito. Sabe a famosa síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Gabriela. Acho que essa parte a gente corta, não? Deixa? Tudo bem. Vamos lá. O grande problema é que a maioria das pessoas não se dá conta do quanto isso prejudica a vida de cada uma delas nas mais diversas áreas. Se você já me acompanha, provavelmente já me ouviu dizendo que a nossa mente não tem compartimentos que separam as áreas da vida, seja ela trabalho, relacionamento, família, dinheiro e etc. Ou seja, é uma caixinha só. Então, a forma como você se sente, por consequência, é a forma como os outros te veem, molda os seus resultados. Você vai notar nesse vídeo que o sentimento de inferioridade ele é muito parecido com a baixa autoestima. A propósito, eu vou deixar linkado aqui no card um vídeo que eu fiz sobre os 7 sinais de baixa autoestima. Já deixa ele separado e assim que você terminar esse vídeo, corre lá e já assiste. O complexo de inferioridade ele pode se originar de algumas formas bem pontuais, como por exemplo, uma rejeição da infância. Aí a gente pode levar para várias áreas. Eu atendo pessoas que trazem situações de rejeição da infância que para um adulto teoricamente não teria importância alguma, mas para uma criança tem. Uma vez eu atendi uma cliente que ela havia acabado de se separar do marido. E nessa separação, o marido saiu de casa, deixou ela com a filhinha de 4 anos, né? Deixou ela com a estrutura do lar. E um dia, sem mais nem menos, depois de entender que o papai havia saído de casa e estava demorando para voltar, ela percebeu que ele tinha ido embora. E a pergunta que esta pequenina garotinha fez para a mãe dela foi: mamãe, o que eu fiz para o papai ter ido embora? A criança trouxe a culpa para ela. É muito interessante porque a culpa de coisas que acontecem o tempo inteiro vai ser de alguém. Ela nunca fica solta no ar. Olha, uma culpa, eu vou pegar para mim. É mais ou menos assim que a nossa mente funciona. Então uma criancinha ela pode sim se sentir rejeitada pelo pai num término da relação deles. Ela pode se sentir rejeitada por uma amiguinha que decidiu ser amiga de uma outra pessoa e não deu mais tanta atenção para ela. Ela pode ser rejeitada num ato de adoção, porque uma criança que foi adotada pequenininha, ela não entende o motivo pelo qual ela deixou de ser filho da mãe que deu a vida a ela e de repente vem uma pessoa estranha, me pega e me leva para um lugar que eu nunca tinha visto antes, né? E me mostra coisas que eu nunca tinha sentido, ou seja, ela não entende que ela está indo muitas vezes para um lugar melhor. Ela só pode trazer a percepção ou a interpretação de que a minha mãe me deu, a minha mãe não me quis, ou seja, rejeição, abandono, rejeição. Pesado. Uma outra forma de desenvolver esse complexo de inferioridade é através do excesso de proteção. Sabe aquele papai e mamãe, muitas vezes de primeira viagem, que se sente inseguro porque traz as próprias inseguranças, os próprios medos que viveu para esse bebezinho? Aí o que esse pai e essa mãe faz?
protege. Aí a criança quer fazer um negócio, toma cuidado, isso é muito perigoso. Não faz isso, não faz aquilo, não vai lá, e etc, etc. O que essa pessoa está dizendo? Muitas vezes que essa criança não é boa, que ela não é confiante, que ela não é capaz de fazer coisas sozinhas, porque o tempo todo alguma coisa de ruim pode acontecer com ela. Então o pai e a mãe, muitas vezes mal resolvidos, inseguros, medrosos, acabam tendo sim uma criança que se pareça com eles. É a famosa frase, o fruto não cai muito longe do pé. Uma outra forma de trazer um sentimento de inferioridade para uma criança é através de preconceito. Às vezes uma criança baixinha sofre um preconceito na escola, um bullying. Às vezes uma criança muito magra, às vezes uma criança negra, uma criança japonesa, entre vários outros padrões que possam simplesmente fazer com que ela se sinta diferente dos amiguinhos, diferente da maioria deles e se sinta, por consequência, inferior. Porque uma das coisas que o ser humano mais quer é ser aceito, pertencer a meios, a comunidades, a grupos de pessoas. Por isso eu trouxe aqui para você alguns sintomas de complexo de inferioridade. Então é importante que você se atente a cada um deles, porque muitas vezes você pode conviver ou conhecer alguém que age dessa forma, ou muitas vezes essa pessoa pode ser você. E a primeira delas é demonstração de inveja. E você pode estar se pensando, mas por que o invejoso tem baixa autoestima? Porque o invejoso, ele quer aquilo que o outro tem. E não é igual aquilo. Eu gostaria muito de ter uma casa como aquele fulano. Eu gostaria muito de ter um carro como o ciclano, o beltrano. Não. Eu quero ter aquela casa. Eu quero ter aquele carro. Porque a pessoa que tem inveja, ela não se sente boa o bastante para conquistar ela mesma. Ela não tem mérito nas coisas que ela faz. E ela acha que aquela pessoa é melhor que ela. E muitas vezes ela se coloca num papel de vítima, de injustiça por não ter conseguido aquilo que o fulano, ciclano ou beltrano conseguiram. Segundo sinal, medo do julgamento. O tempo inteiro eu estou preocupado com o que vão falar de mim, com o que vão pensar de mim, se estão gostando de mim, se não estão gostando, se a minha roupa tá legal, se meu cabelo tá legal, se a minha barba tá agradando, se a minha camisa tá boa, entre várias outras situações. Ou seja, o tempo inteiro eu fico preocupado com a opinião dos terceiros, passando por cima da minha própria opinião, passando por cima daquilo que eu quero, daquilo que eu gosto, dizendo muitas vezes um sim, quando eu tinha vontade de dizer um grande não. Por consequência, essa pessoa, ela busca reconhecimento o tempo inteiro. E quando uma pessoa fica buscando reconhecimento, ela para de fazer por ela e faz muitas vezes por uma outra pessoa, para agradar, para ser uma pessoa legal, para ser uma pessoa no qual as pessoas queiram estar perto dela. E quando você busca reconhecimento, você se frustra, porque as pessoas não têm a ver com o seu problema e, por consequência, elas não te devem nada, isso tudo é seu. Lembre-se disso, se te incomoda, diz mais sobre você do que sobre o outro. Um outro sinal é a alta sensibilidade a críticas. Aí a gente vai falar o famoso ou popularmente conhecido mimizento. É aquela pessoa que você fala qualquer coisa e você não necessariamente teve a intenção de feri-la e ela já leva aquilo para o lado pessoal, como se você estivesse fazendo aquilo para machucá-la, como se você quisesse ofendê-la, como se você quisesse diminuí-la. Então ela torna-se uma pessoa muito sensível emocionalmente, uma pessoa frágil, uma pessoa que se afeta com facilidade com coisas pequenas que acontecem ao redor dela. É uma pessoa que simplesmente não consegue ouvir uma crítica por mais construtiva que seja, porque aquilo acaba afetando algo que ela tem mal resolvido dentro dela. Por consequência, essa mesma pessoa que tem problemas, ou seja, tem sensibilidade a críticas, ela se torna uma pessoa improdutiva, porque ela fica o tempo inteiro preocupada com a opinião das outras pessoas em relação àquilo que ela faz, muitas vezes deixando de fazer para não correr o risco de ser julgado, apontado e etc. Ou seja, a mente só reconhece aquilo que ela já conhece. Eu não vou fazer, porque se eu fizer, pode ser que eu não faça bem. E se eu não fizer bem, pode ser que alguém aponte e diga que não foi legal e eu vou me sentir mal. Então eu vou ficar quietinho aqui na minha, me conservando, evitando que algo de ruim aconteça. Essa mesma pessoa com complexo de inferioridade também tem o hábito de se comparar com as outras pessoas. Só que ela sempre se compara se colocando para baixo. Então, quando ela vê alguém fazendo algo de legal, ela pensa,
Que legal, eu gostaria muito de fazer daquela forma, mas eu não consigo. O fulano é muito melhor que eu. O fulano teve uma educação melhor que a minha. O fulano teve um aprendizado, ele aprende fácil. Eu tenho uma dificuldade de aprender que é muito complicado. Desde quando eu era pequenininho na escola, minha mãe já dizia que eu não fazia as coisas direito, que eu deixava as tarefas para depois, porque eu tinha dificuldade de aprendizado. Ou seja, eu me comparo sempre me colocando para baixo. Como eu já falei, a pessoa com complexo de inferioridade, ela se torna improdutiva. Ela deixa de fazer, ou seja, ela foge de situações o tempo inteiro porque ela tem medo de tentar, pelo medo de se frustrar, porque ela carrega junto disso tudo um sentimento de incapacidade. Eu não sou bom bastante. Eu não sou capaz como fulano, como Beltrano, como todas as outras pessoas que conseguiram chegar a lugares que eu gostaria, mas eu jamais me imaginaria chegar lá tão grande. Por consequência, essa pessoa se isola. Se ela tem medo de ser apontada, julgada, machucada, ela se isola das outras pessoas. E é muito interessante que uma pessoa que carrega esse comportamento de se isolar, ela diz que as outras pessoas não querem estar perto dela. Eu acho que as pessoas não querem estar perto de mim. E na verdade é ela que está se isolando. Ela que está se guardando numa caixinha para evitar ser machucada, ferida, magoada e etc. Uma outra situação muito interessante é que essa mesma pessoa de complexo de inferioridade, ela se defende atacando também. Já ouviu dizer que a melhor defesa é o ataque? Quanto mais inferior eu me sinto, maior a minha tendência de querer colocar as outras pessoas para baixo. Isso acontece também dentro de relacionamentos, isso acontece em trabalhos, em empresas, no qual você tem um chefe abusivo. O teu chefe abusivo que trata você mal, fala que você é burro, que você não faz nada direito, que é fácil colocar alguém no teu lugar, ou seja, ele te maltrata de diversas formas emocionais. Esse cara provavelmente tem um problema de baixa autoestima, ele tem um complexo de inferioridade. Então, a única forma que a mente dele entendeu de fazer com que ele consiga o respeito das outras pessoas não é conquistando, é impondo o respeito através desses padrões e comportamentos agressivos. Então, ele o tempo inteiro aponta defeito nas outras pessoas. O tempo inteiro ele põe o dedo na cara das outras pessoas para se proteger, para se sentir melhor, para tirar o foco dele, porque essa pessoa tem baixa autoestima. Uma outra característica, como eu já citei, é o vitimismo. É a pessoa que o tempo inteiro traz tudo aquilo para ela, como se o mundo girasse ao redor dela. E ela fica... Tudo bem. Comigo as coisas sempre acontecem dessa forma. Ninguém quer estar perto de mim. Nunca fui muito bom aluno. Eu nunca fui muito inteligente mesmo. Provavelmente eu vou ficar nesse cargo pro resto da minha vida porque o fulano, ciclano, beltrano são muito melhores que eu. Ou seja, vítima. E ninguém gosta de estar perto de pessoas assim. Porque essa pessoa tem uma energia muito ruim, essa pessoa tem uma energia muito pesada. Aí eu te pergunto, você gosta de estar perto de uma pessoa que é vitimista? Se a tua resposta for sim ou não, coloca aqui nos comentários que eu quero saber o que você está pensando sobre isso. Um outro ponto da pessoa com complexo é o perfeccionismo. Por que perfeccionismo? Porque ela não se sente boa o bastante fazendo as coisas que ela precisa. Então ela busca a perfeição para, quem sabe, evitar uma crítica ou um julgamento. Só que a gente sabe que perfeição não existe, não é verdade? Como é que eu vou fazer algo que é impossível de ser feito? Se é impossível, eu não faço. Por consequência, eu procrastino. Pessoas com complexo também são excepcionais procrastinadoras, porque elas têm o tempo inteiro buscado fazer algo que é praticamente impossível. Se você chegou até aqui, talvez você tenha se identificado com algum ou alguns destes padrões que eu acabei de citar, e você pode estar agora preocupado, meu Deus do céu. E agora? Faz sentido para mim. Eu vivo isso no meu trabalho, no meu relacionamento, dentro da minha família. O que eu faço para resolver? Fique tranquilo, não se desespere. Existem, sim, algumas formas, ou melhor, diversas formas para te ajudar a resolver esse problema. Porque a melhor forma de resolver um problema é antes saber que ele existe. Antes você talvez não soubesse deles. Mas agora você sabe. E se você sabe, você tem consciência para lidar, muitas vezes, de uma forma diferente ao perceber em alguns momentos pontuais que você está agindo desse jeito. Então, por exemplo, se você se pegar tendo um desses padrões e comportamentos na frente de alguém, pare, pense, respire e analise alguns exemplos muito importantes que você deve
fazer nesse exato momento. O primeiro deles é reconhecer as suas habilidades. Você não chegou onde chegou, independente de perto ou longe, à toa. Uma das coisas que eu ouço várias pessoas dizendo, e pessoas me perguntam em redes sociais, como por exemplo o Instagram: Bruno, eu quebrei, eu vou começar do zero, o que eu faço? A primeira coisa que eu respondo é: você nunca começa do zero. Por mais que hoje você esteja zerado financeiramente, você tenha tomado um pé na bunda no relacionamento, você não está zerado, você traz uma bagagem da sua vida, você traz aprendizado e você precisa respeitar a sua jornada. Porque mais importante do que tudo aquilo que você faz, fez ou fará daqui para frente, foi a tua história, foi tudo aquilo que você fez até chegar até aqui. Independente se você se orgulhe ou não, faz parte da sua vida e vai te levar adiante. Quando você aceita e entende a importância disso, você se gosta mais, reconhecendo todas as suas habilidades, aprendendo com os seus erros. Porque a gente vai errar até os 90 anos de idade, ou seja lá quantos anos a gente vai viver. Porém, mais importante que todos os erros que a gente cometa é aprender para não cometer os mesmos erros. Uma outra coisa que você pode fazer também é parar de se comparar. Ninguém é melhor que você, por mais que ele possa ter um carro melhor, uma casa melhor. Talvez essa pessoa tenha desenvolvido habilidades que hoje você ainda não desenvolveu. Talvez essa pessoa tenha se conhecido num nível que você ainda não se conheceu. Então, não se compare. Pare de ser negativo e pessimista consigo mesmo. Para de se colocar para baixo. Quanto mais você faz isso, menor a probabilidade de você verificar possibilidade de sair de onde você se encontra. Então, por exemplo, já ouviu a expressão cavar para sair do buraco? É mais ou menos isso. Então, não precisa ser desse jeito, não precisa ser pesado. O pessimismo não vai te ajudar, pelo contrário. Pessoas pessimistas tendem a enxergar o copo sempre meio vazio. Pessoas pessimistas têm dificuldades de lidar com problemas, porque quando ela vê o problema, ela está imersa nele. Ela não consegue dar um passinho para trás, olhar, avaliar, pensar e dizer: ok, ele já aconteceu. O que eu posso fazer de diferente para sair daqui? O que eu consigo aprender disso tudo que aconteceu para não cometer o mesmo erro? E se fazendo tudo isso você ainda perceber que estes padrões continuam atrapalhando a sua vida, nada te impede de buscar a ajuda de um profissional, seja ele um psicólogo, um terapeuta, um hipnoterapeuta, para te ajudar a entender, tratar e, quem sabe, resolver a causa de cada um destes problemas que hoje afligem você, atrapalham a sua vida e te impedem de ter uma vida muito melhor, mais leve, próspera, como você sempre sonhou. Mas e aí, me diz, você se identificou com algum desses sintomas? Qual ou quais deles? Coloca aqui abaixo nos comentários. Se você gostou desse vídeo, aproveita e deixa o seu like. Como você pode ver, esse é um canal novo e por isso eu preciso muito da sua ajuda para que ele cresça. Então aproveita, já se inscreve, ativa as notificações, porque toda semana eu vou trazer um conteúdo como esse para te ajudar a se conhecer, a se entender e, quem sabe, resolver algo aí dentro que esteja te impedindo de alcançar o próximo nível. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!